Olá, pessoal. Vídeo de resolução comentada da prova teste, né? Prova de conhecimentos gerais da FAMERP 2025. Essa prova foi aplicada ontem à tarde, dia 12 de dezembro de 2024. Lembrando que a FAMERP é um vestibular elaborado pela Fundação VUNESP. Então, aqui no campo de descrição do vídeo, você tem o link para ir diretamente para o arquivo dessa prova lá no site da Fundação VUNESP. Prova que se aplica aos candidatos do curso de Medicina, Enfermagem e Psicologia, mas como toda prova da VUNESP, né, segue as mesmas características da elaboração de questões que você vê em outras universidades particulares e na Unesp. Então, vamos lá para a prova da FAMERP, pegando aqui, ó, a primeira questão de história dessa prova é a questão de número 21 no seu caderno de questões. É uma questão de antiguidade e começa lá. A tolerância que os romanos tiveram para com diversas religiões do mundo por eles conquistadas não existiu, entretanto, no que diz respeito à religião cristã. Durante mais de 2 séculos houve perseguições aos cristãos, pois o Estado romano via na sua recusa ao culto aos deuses e ao imperador um desafio à ordem. Pedro Paulo Funari, meu ex-professor na Unicamp, né, Grécia e Roma. Tô lendo a prova junto com vocês aqui, fazendo esse vídeo como se fosse uma live, na verdade, pessoal. Vamos lá, primeira coisa. O texto aqui diz claramente que os romanos, eles conviviam com populações que tinham outras práticas religiosas, né? Se a gente for pensar sobre esse aspecto, realmente o Império Romano, ele é um império multicultural, no sentido de que existe uma cultura romana, uma cultura oficial, uma religião oficial, o latim, mas a diversidade de povos ali leva à coexistência de diferentes culturas. Só que no caso do cristianismo, há uma perseguição específica da instituição romana aos praticantes dessa religião. E aí, vamos lá. Ao abordar a questão religiosa na Roma Antiga, o Excerto defende a centralidade do monoteísmo na organização interna do império. Não, né? Inclusive a parte mais importante do texto está aqui no final. Ele fala de deuses, ou seja, era uma cultura oficialmente politeísta, então por isso o item está errado. Destaca a relação pacífica que o Império Romano manteve em relação a todas as religiões. Não porque ele destaca que, embora houvesse uma tolerância a várias religiões, não havia ao cristianismo. Então eu não posso dizer que havia tolerância com todas as religiões. Apoia a atitude desafiadora dos cristãos em relação ao comando do império. Bom, mas aí você teria que partir do princípio de que o autor do texto ele está dando uma opinião, né, de apoio aos cristãos, e não é isso que ele faz. Aponta a ameaça política que o cristianismo representou para o império. Opa, aqui ó, um desafio à ordem. E rejeita a ideia de que o império ameaçasse o avanço do cristianismo. Não, ele fala que havia perseguições, né? Então, aqui na questão 21, gabarito alternativa D. Então, questão bem clássica, né? De considerar o cristianismo, o avanço do cristianismo como ali um dos elementos da fragilidade final do Império Romano, né, da sua crise e posterior dissolução, né? Então, questão 21, alternativa D, sem grandes questionamentos aqui. Vamos para 22, ó, uma questão de Idade Média. Analise o relato escrito por um monge do século XI. A fome começou a alastrar-se por toda a superfície da Terra e chegou-se a temer o quase total desaparecimento do gênero humano. As condições atmosféricas, com efeito, a tal ponto iam contra o curso normal das estações, que o tempo nunca se mostrava propício a semeaduras, sobretudo por causa das inundações. Jamais se apresentava favorável às colheitas, parecia que os elementos estavam lutando entre si, mas não havia muitas dúvidas de que se punia assim o orgulho da humanidade. Bom, então vamos lá, né? Ele está falando da fome, ok. Ele associa as questões climáticas,
Mas ele aponta, ó, se punia assim o orgulho da humanidade. Só que ele está associando que essas questões até do clima, que impedem a semeadura e por isso geram a fome, tem ali uma questão de punição, ou seja, volta lá na questão de que tudo remete a uma religiosidade, ao castigo divino, coisas do gênero, né? Então, vamos aí analisar esses elementos aqui do texto. Ó, o monge atribui a temporada de fome ocorrida naquele período a insuficiência de conhecimento de técnicas de plantio. Bom, não é isso, porque ele não está falando que é porque eles estão fazendo algo errado, ele está falando que as condições não permitem. Então não pode ser, olha lá, eventos climáticos provocados pela cólera divina. Ou seja, são eventos climáticos, ele percebe isso, mas ele atribui esses eventos climáticos a uma punição divina. Então, alternativa B. Aumento da exploração dos servos pelos senhores feudais. Ele não menciona nada dessas relações. Alterações de natureza gerada pela exploração da terra, mas aí seria uma explicação para as mudanças climáticas, frutos de um conhecimento científico ou de um racionalismo, não é a base do pensamento desse monge, né? A base do pensamento dele é uma base teológica, então ele busca, né, dentro deste universo de mentalidade dele, a explicação para o que ele observa, e aí, coerentemente, ele atribui a uma questão religiosa, né, dentro da coerência do modo de pensar dele. A D seria um pensamento em outro sistema de mentalidade. E controle humano dos movimentos da natureza também não. Ele entende que é algo que está além do controle do ser humano. Então aqui a 22, né? B, de novo, remete àquela ideia, né? De você associar a Idade Média sempre a um pensamento muito mais teológico. Então, um clássico aqui também, né? Banca da VUNESP sempre é bastante coerente aí na forma como aborda os conteúdos dentro de um contexto mais conteudista e clássico, né? Então, Antiguidade, Idade Média, e agora duas questões com o mesmo texto, questões 23 e 24, ó. Presença feminina foi sempre destacada no exercício do pequeno comércio das vilas e cidades do Brasil colonial. Desde os primeiros tempos, em lugares como Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, estabeleceu-se uma divisão de trabalho assentada em critérios sexuais, em que o comércio ambulante representava ocupação preponderantemente feminina, quase exclusiva presença de mulheres no mercado que consumiam gêneros variados, gêneros a varejo, resultou na convergência de duas referências culturais determinantes no Brasil. A primeira delas está relacionada à influência africana, uma vez que nessas sociedades tradicionais as mulheres desempenhavam tarefas de alimentação e distribuição de gêneros de primeira necessidade. O segundo tipo de influência deriva da transposição para o mundo colonial da divisão de papéis vigentes em Portugal, onde a legislação amparava de maneira incisiva a participação feminina. Bom, então aqui é um texto que fala basicamente, né, de uma sociedade com papéis de gênero, transpondo isso para o mundo do trabalho, considerando aqui então que no comércio a varejo, principalmente, né, no comércio de rua, ambulante, as mulheres ocupavam essas atividades. Isso aqui remete muito àquelas imagens do Debré, né? Gosto muito de usar isso em sala de aula. Das vendedoras ambulantes de rua, né? Aquelas mulheres com tabuleiros de doces, cestos de fruta, andando pelas ruas, né? Muitas são escravizadas, né? Que são as escravas de ganho. Então você tem muito esse registro mesmo, né? Então vamos lá. Ó. O excerto analisa o papel das mulheres nas Minas Gerais durante o período colonial e o caracteriza como um exemplo. Então vamos lá. Qual que é a tônica do texto, né? Você tem ali esforço do governo colonial para envolver as mulheres nas atividades produtivas. Então, peraí. Há um interesse da administração colonial nisso? A coroa está interessada nesse tipo de atividade e fomentar esse tipo de hábito?
Acho que isso é muito mais uma coisa que surge da necessidade do comércio, e o texto mesmo fala que isso combina elementos que vêm de uma tradição africana e práticas que já eram comuns em Portugal. Ou seja, é algo que meio que se desenvolveu no fluxo ali cultural, no fluxo das necessidades, né? B. Influência cultural dos povos indígenas na organização da sociedade colonial, mas é justamente a única matriz étnica que não é citada, né? Ele fala de uma influência africana, de uma influência portuguesa, mas nada de influência indígena. Confinamento das mulheres às atividades religiosas e domésticas, não porque esse comércio se dá na rua, né, no espaço público. Exclusão das mulheres do trabalho na agricultura e no setor de serviços. Bom, aqui estaria errado, né, porque comércio entra como setor de serviços. E não é porque haviam mulheres nessas atividades de comércio das vilas, né, comércio urbano, que você também não vai observar mulheres, especialmente as escravizadas, fazendo trabalho rural. Uma coisa não exclui a outra. Então sobra a alternativa E. Combinação de tradições culturais distintas presentes no Brasil colonial. Sim, porque no final aqui do texto, olha o que ele fala, ó. Vamos voltar aqui, ó. Ó, a primeira delas está relacionada à influência africana. E aí ele fala, ó, a segunda tem a ver com algo que já se observava em Portugal. Então, ó, questão 23, questão de leitura atenta do fragmento. Também um tipo de questão muito comum nas provas da Fundação VUNESP. E aí a 24, ó, o tipo de atividade econômica mencionada no excerto era duramente tributado para que os lucros alcançados se concentrassem nas mãos dos representantes da coroa portuguesa. Vamos lá, pessoal. Comércio de rua, comércio ambulante, é dificilmente fiscalizado e tributado nos dias de hoje, que dirá no período colonial. Que tipo de comércio era pesadamente fiscalizado e tributado no Brasil colonial? O tráfico negreiro, a exportação agrícola e as atividades de mineração. Por quê? Porque essas três atividades, elas passavam pelos portos, onde era mais viável você fazer esse tipo de fiscalização. Agora pare para pensar como é que a coroa portuguesa vai conseguir fiscalizar no século XVI, XVII, se eu vendo um saco de laranjas para uma pessoa aqui na rua. Eu vou emitir uma nota fiscal, eu vou gerar um cupom, eu vou entrar no site da Receita? Não tem como. Então por isso que o item A não pode ser. Concorrer com comércio regular e estável, que era único capaz de atender às necessidades da população das Minas Gerais. Ué, mas espera aí, se o comércio regular e estável era o único capaz de atender, por que haveria esse outro comércio? Aqui é uma questão até de lógica, né? Facilitava o abastecimento interno numa região em que os moradores viviam espalhados pelas vilas e montanhas. Pode ser um comércio local, né? Entre as vilas e as cidades haviam outras rotas um pouco mais, vamos dizer assim, densas de comércio, mas aí dentro da cidade você tinha essa distribuição, esse comércio, pode ser. D. Era exercido exclusivamente por pessoas livres que podiam cuidar com autonomia circular com autonomia pelas diversas áreas da colônia. Não, esse comércio é feito em muitas ocasiões por escravos de ganho. Aliás, podemos dizer que certos tipos de comércio eram predominantemente exercidos por escravos de ganho. E aí dependia de suprimentos provenientes das regiões distantes, que enviavam mercadorias às Minas Gerais. Não necessariamente, pode ser coisa produzida localmente. Então aqui, ó, é o C, que na verdade é uma forma que eles encontraram de escrever que, olha, era uma atividade que supria as necessidades locais. Então, 24, alternativa C. Vamos aqui para o outro lado da página, na outra coluna, ó. 25. Em 1500 ainda estamos bem longe de uma economia mundial. No limiar do século XVI, a globalização corresponde ao fato de setores do mundo
que se ignoravam ou não, se frequentavam diretamente, serem postos em contato uns com os outros. Sérgio Grunzinski, Passagem do século 1480, 1520, Origem da globalização. Bom, texto aqui do Grunzinski vai falar, obviamente, não da história do Brasil, mas do contexto ali de expansão do capitalismo, né? A globalização identificada pelo Excerto foi resultado, entre outros fatores: a. Ressurgimento do comércio, melhor dizendo, e da articulação entre os mercados regionais. Mas aí não seriam mercados regionais, né? Ele teria que falar de mercados mais amplos. Vamos ver se tem algo melhor. Fim do feudalismo, invenção e disseminação da imprensa. A invenção e disseminação da imprensa não vai ter esse impacto todo nessa época, né? Expansão marítima europeia e tráfico de escravizados. Expansão marítima, sim. Tráfico transatlântico de escravizados. Pode ser. Tá ligado as duas coisas. Luta cristã contra o islamismo e monopólio colonial ibérico. Mas a luta cristã contra o islamismo são as cruzadas. É algo medieval muito anterior a essa data. Centralização monárquica e ampliação do comércio subsaariano. Mas aí é algo restrito ali à África, né? No item A, mercados regionais é ruim. Na B, a disseminação da imprensa é ruim. Então resta a C. É um fator da expansão marítima e realmente da expansão comercial, né? Item C. Embora seja uma alternativa que é meio genérica, né? Mas ok. Então, vamos chegar aqui a 26, mas antes deixa eu só dar um recado, né? Vou fazer live para comentar a FUVEST e tem notícias, o pessoal às vezes pergunta aqui no campo de comentários. Haverá novidades para 2025, então se você não quiser perder, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, comenta aqui no vídeo que depois vai ter uma novidade ao fim desse ciclo de correções aqui dos vestibulares 2025. Ó, vamos lá. Em direção ao oeste paulista, terras desabitadas foram sendo ocupadas pelos latifúndios produtores de café. 2 problemas cruciais se colocaram para os cafeicultores dessa expansão para o oeste. Em primeiro lugar, as novas fazendas localizavam-se cada vez mais longe do Porto de Santos, por onde escoavam sua produção para o mercado externo. O outro desafio foi o fim do tráfico negreiro internacional em 1850. Tá, então vamos lá. Expansão da cafeicultura pro oeste paulista, né? Clássico, vamos lembrar que é um vestibular de São Paulo. Sempre tem uma questão de paulistanice, né? Nesses vestibulares. Bom, como é que a gente supera esses 2 problemas citados? Fim do tráfico negreiro, você vai ter um incentivo à vinda de imigrantes. Então, tem alguma alternativa com isso. E como é que você faz para trazer café de regiões distantes do oeste paulista para Santos? Isso vai ter a ver com a expansão da ferrovia no Brasil. Então, vamos olhar aqui, ó. Não sei se vocês estão pegando o som, mas tem uns cachorros latindo aqui para animar, né? Ó, criação de portos fluviais na Bacia do Prata e o desrespeito à proibição do tráfico. Nossa, mas a Bacia do Prata é lá no Uruguai, na Argentina. Levava café de São Paulo até lá para resolver isso. Estranho, hein? Retorno dos latifúndios a áreas vizinhas do litoral, estimula a imigração de bolivianos. Não faz sentido nenhum. Nossa, que alternativa surreal, com bolivianos. E os caras estão lá em Ribeirão Preto, eles vão voltar para Santos, não faz sentido. Fundação de cidades no oeste paulista e ao uso de indígenas escravizados. Teve bastante escravidão indígena no estado de São Paulo, mas no período colonial, não no século XIX, né?
Aumento do mercado interno para o café e ampliação do comércio com a Argentina. Não tem lógica, né? A gente vai continuar exportando muito café. Abertura de estradas de ferro e a mecanização de parte da produção cafeeira. Nossa. Que a Vunesp quis aqui? Olha, vamos lá. Ampliação das estradas de ferro, ok. À medida que o Oeste Paulista se expande, a cafeicultura também se expandem as linhas férreas. Agora, mecanização de parte da produção cafeeira. Aqui os caras quiseram inovar, hein? Porque assim, a gente tem a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, galera. Mecanização da lavoura é aquilo. A gente vai considerar, porque tem uma máquina ali para beneficiar, tem a esteira tal. Mas nossa, se você olhar qualquer fotografia de cafezal, você não vai falar, nossa, é uma atividade mecanizadíssima, né? Então, assim, vamos marcar aqui aí pela total exclusão das outras alternativas, mas eu imagino que você que fez a prova ficou meio, né, ergueu a sobrancelha, assim, do tipo, o que é isso, né? Porque, assim, continuará sendo uma atividade fundamentalmente manual, né? Quando a gente fala mecanização, dá a entender um, um largo uso da mecanização, né? E não dá para dizer que isso acontece na cafeicultura brasileira do século XIX, né? Então, assim, quiseram dar uma forçada aqui na tinta, mas é, é a alternativa E, mas sinceramente só porque as outras são péssimas, né? Ó, 27. Charge que representa Oswaldo Cruz foi publicada no Rio de Janeiro em 1904. Olha lá, revolta da vacina. O que tá dizendo aqui? Aqui jaz a tranquilidade pública. E aí tem o Oswaldo Cruz, ó, o povo aqui, ó, fugindo. O Oswaldo Cruz com seus agentes, né, da vacinação. Vamos lá. A charge valoriza o empenho dos vacinadores para obter a adesão da população à medida saneadora. Mas aí que tá, essa charge está de apoio ou está na crítica à medida? Eu acho que ela está criticando. Porque, ó, o povo fugindo e, ó, aqui jaz a tranquilidade pública. Ou seja, ele está dizendo que a campanha ali de vacinação, ela é, vamos dizer, uma perturbação, né? Atesta a constitucionalidade da vacinação obrigatória para impedir a disseminação da varíola. De novo, teria que ser uma charge que endossasse a medida, né? Ironiza a necessidade de recorrer ao exército para impedir a realização do processo de vacinação, mas ele não está mostrando ali o exército tentando impedir a vacinação. Questiona o emprego da força para garantir o cumprimento da lei de vacinação obrigatória. Parece melhor, né? Dá a entender que, ó, você vai usar ali a força pública para impor isso, e isso é o alvo da crítica. Defende a urgência de vacinar a população para a erradicar a epidemia de febre amarela. Bom, não é vacina contra a febre amarela, né? Era contra a varíola. Então aqui é a alternativa D. Clássico também, né? 28, olha lá, questão sobre ditadura militar. O AI-5, ato institucional número 5, era uma ferramenta de intimidação pelo medo. Não tinha prazo de vigência e seria empregado pela ditadura contra a oposição e a discordância. O AI-5 fez parte de um conjunto de instrumentos e normas discriminatórias, mas dotadas de valor legal,
adaptadas ou autoconferidas pelos militares. Beleza. O AI-5, que é o ato institucional que amplia de forma inequívoca os poderes ditatoriais, né, dos presidentes militares brasileiros, feito ali em 68, é uma ferramenta de que natureza, né, o AI-5? Jurídica, que evidenciou o caráter ditatorial do regime militar. Jurídica, porque é uma lei e ampliou o caráter ditatorial. Boa alternativa. B. Inconstitucional, que revelou a fragilidade política do regime militar. Ele está inserido na legislação, então ele não revela fragilidade, ele reforça o poder, né? Empregada pela oposição ao regime militar? Não, né? Ele foi baixado pelo governo militar para ampliar seus poderes. Oficial, ok? Determinou o início do processo de abertura política? Não. É o agravamento da ditadura. E aprovada pelo Congresso Nacional, mas destinada a aumentar o poder do Executivo. Também não, né? Ele foi baixado pelo presidente da República e um conselho ali, né, que assinou. Então, aqui é a alternativa A. Então, aí 5, alternativa A. E aqui vamos para a última sequência de duas questões, ó, na outra coluna. 29, ó. À luz dos processos de independência do jugo colonial posteriores à Segunda Guerra Mundial, a maioria dos governos dos recém-nascidos estados africanos incluiu em suas agendas a implementação de política de industrialização por substituição de importações. Então vamos lá. Posso entender a chamada política de substituição de importações como? Pessoal, vamos lá, é aquela mesma história de substituição de importados do Brasil, né? Feito, obviamente, uma década antes. Recusa do financiamento econômico estrangeiro das economias nacionais dos países africanos. Não necessariamente, porque você pode ter uma política de substituição de importados a partir, por exemplo, da instalação dentro do seu país de uma indústria. Ela pode ser até multinacional. Vamos pensar no Brasil do JK com as montadoras de automóvel. Por quê? Porque aí você gera emprego e começa a produzir dentro do país, você deixa de importar. Valorização das produções locais de mercadorias industrializadas voltadas ao consumo de massa. Sim, é exatamente isso. Você vai produzir internamente algo de forma industrial. Planejamento racional dos processos de crescimento dos centros urbanos nas capitais africanas, mas isso pode acontecer sem estar vinculado a um processo industrial. Subordinação dos países livres do continente africano aos interesses financeiros do mundo socialista. Também não, você pode fazer isso dentro de um viés capitalista. Suspensão das relações comerciais com as economias de países industrializados do Ocidente europeu. Também não. Para você fazer uma substituição de importados, você não precisa ter uma economia fechada. Você pode fazer vários tipos de parceria. Então, aqui é a alternativa B. E a última, que é uma questão de Guerra Fria. Assim que a União Soviética adquiriu armas nucleares, as duas superpotências claramente abandonaram a guerra como instrumento de política, pois isso equivalia a um pacto suicida. Não está muito claro se chegaram a considerar seriamente a possibilidade de uma ação nuclear contra terceiros, mas de todo modo as armas não foram usadas. Contudo, ambos usaram a ameaça nuclear quase com certeza, sem intenção de cumpri-la em algumas ocasiões. Texto aí clássico do Eric Hobsbawm, né? O Era dos Extremos, que ele fala, né, da Guerra Fria muito mais ali como um jogo político de ameaças, de pressão, né? O excerto sustenta que no âmbito da Guerra Fria, as armas nucleares impediram as mudanças sócio-históricas em escala global, inviabilizaram a supremacia política das superpotências, exerceram sobretudo função simbólica e persuasiva, possibilitaram a harmonia político-diplomática mundial ou eram empregadas apenas em conflitos regionais. Bom, nunca foram usadas, então não pode ser a E.
né? A D também não, porque é harmonia. Não inviabilizaram a supremacia política das superpotências, na verdade as duas dentro de suas esferas de influência tinham essa hegemonia, então só pode ser a C, né? Cumprir um papel simbólico do tipo, olha, se você me ameaçar, eu uso minha arma nuclear, eu vou usar como tática de persuasão. Então, questão aí também tranquila de fazer, tá? E essa foi a prova da FAMERP 2025, tá? Vou deixar aqui também link para outras resoluções. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se você fez essa prova, comenta aí no campo dos comentários o que você achou da prova, como é que você foi, qual dos cursos da FAMERP você está prestando. E depois a gente volta para mais resoluções dos vestibulares que ainda estão acontecendo agora no final de 2024. Um abraço e até o próximo vídeo.